E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Essa aula agora, que é a quinta parte de Atomística 3, vamos praticar algumas distribuições eletrônicas, perfeito? Eu creio que quanto mais distribuições você fizer, mais você vai aprender esse conteúdo. Vamos lá, então vamos começar pelo mais simples dos elementos, o mais leve, que é o hidrogênio. Tá? O exercício ele vai dar para você o número de elétrons desse elemento. O hidrogênio, por exemplo, ele tem número atômico 1. Então quer dizer que ele tem um próton e um elétron. Aí você vai fazer a distribuição para apenas um elétron. Bom, eu começo sempre por aqui, né, gente? Olha só, por essa setinha aqui. Começa por aqui. Tá? Então eu começo por onde? Um S. Tá? Agora, é só um elétron. Então eu coloco um S1. Essa é a distribuição do hidrogênio. Ou seja, aqui nós temos as camadas, né? Camada K, camada L, camada M e assim por diante. Então aqui, esse átomo, ele tem apenas um elétron na camada K. Onde é que ele está? Ele está no subnível 1s da camada K. Tá bom? Então, se você for desenhar esse átomo, ele vai ser assim, ó. Ele vai ter só a camada K e ele vai ter um elétron aqui nessa camada K. Eu posso perguntar para você onde é que está esse elétron aqui, em que subnível que ele está? Ele está no subnível 1s. Como tem apenas um elétron, então é 1s1. Tá bom? Mais um exemplo. Vamos fazer agora para o hélio. Tá? O hélio ele tem número atômico 2. Como aqui a carga é zero, então ele tem 2 prótons, porque o número atômico é 2, e 2 elétrons. Porque se a carga é zero, quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem 2 cargas positivas e 2 elétrons, que é o que nós vamos distribuir, que dá 2 cargas negativas. Tá bom? Agora, como que eu distribuo 2 elétrons? Então, começo sempre por aqui, né, gente? Olha só. Aqui o menos energético, você anda por aqui nessa setinha. Então, vai ser 1s2. Ou seja, o hélio também só tem a camada K. Os seus 2 elétrons que ele tem, só tem 2 elétrons, eles estão na camada K. Então, se eu for colocar isso na eletrosfera do átomo, do hélio, vai ter 2 elétrons na camada K. Tá? Onde é que esses 2 elétrons estão? Eles estão no subnível 1s2, que é um subnível dentro da camada K. Perfeito? Mais alguns exemplos. Vamos lá. Agora vamos tentar o lítio. Tá? O lítio, ele tem 3 elétrons. Tá? Por quê? Se o número atômico é 3, então ele tem 3 prótons. Como aqui não tem nada, é porque é zero, então a carga é zero. Ou seja, então ele também tem 3 elétrons. É isso que nós vamos distribuir, esses 3 elétrons, que aqui dá zero, por isso que a carga aqui, ó, é zero. Tá bom? Então, 3 elétrons. Começo pelo 1s2. 1s2. Só que aqui só deu 2 elétrons, eu quero 3. Se eu termino aqui no 1s2, então eu vou para onde, meu querido? Vem para cá, ó, para a segunda setinha, que é o 2s2. Então, 1s2, depois eu tenho o quê? 2s2. Só que eu vou colocar 2s2, se você colocar 2s2, ó, vai dar 4 elétrons, porque 2 com 2 dá 4 elétrons. E ele só tem quantos elétrons? Ele tem 3 elétrons. Então você não coloca 2s2. Tu coloca apenas, a distribuição do lítio. Quer dizer que na camada K ele tem 2 elétrons lá no 1s2 e na camada L ele tem 1 elétron. Por isso que aqui dá os 3 elétrons dele. Tá? 2 vai estar na camada K, no 1s2, e 1 vai estar na camada L, que é o 2s1. Tá? Se eu for colocar isso na eletrosfera desse átomo, olha só como é que fica. Aqui na camada K tem 2 elétrons, tá? Aqui é a camada K. E na camada L eu tenho um elétron só. Assim que é o átomo de lítio. Tem um núcleo lá, perfeito?
Professor, então quer dizer que aqui no 2s2 cabe 2 elétrons. Perfeito, aqui cabe 2 elétrons, mas você não precisa colocar os dois, cabe até 2 elétrons. Esse 2 ali é o número máximo de elétrons, então pode ser 1 ou pode ser 2. Por isso que eu coloco apenas um elétron aqui no 2s1, tá bom? Se você for colocar isso aqui em ordem de energia, você pode fazer assim, ó. 1s2 é menos energético do que o 2s1. Tá, então esse 2s1 aqui, no caso do lítio, o 2s1 é o subnível mais energético do lítio, 2s1. Tá bom? Agora, tá, o oxigênio, o átomo de oxigênio, ele tem 8 elétrons. Então começo sempre por onde? 1s2. Então vamos lá. 1s2. Só que eu quero 8, falta 6, não falta? Então depois do 1s2, depois da setinha vermelha, eu vou para onde? Para amarela, que é o quê? 2s2. 2 com 2 deu 4, mas eu quero 8. Então eu continuo. Depois do 2s2, que é essa setinha amarela, eu vou para onde? Para essa laranjada. Que primeiro é quem? O 2p6. Só que se você colocar 2p6 vai dar 10. Olha só, 2p6. Aqui vai dar camada K, 2 elétrons. Camada L, aqui eu tenho 2 com 6, 8 elétrons. Eu não quero 10 elétrons, né? Eu quero 8 elétrons. Então, para fazer 8 elétrons, você não pode colocar 2p6. Eu vou colocar 2p quanto aqui, gente? Porque o P, ele cabe até 6 elétrons. Não significa que você tem que colocar 6 elétrons ali. Tá? Então vai ser 2p4. Tá? 2 com 4, 6. 2 com 6, 8. Então, o número total de elétrons é 8. Então, você tem que distribuir 8 elétrons. E como é que fica, então, a ordem de energia? Olha só. Fica 1s2 é menor que 2s2 e é menor do que o 2p4. Então, se eu perguntar qual que é o subnível mais energético do oxigênio, é o 2p4. Esse aqui é o subnível mais energético para o átomo de oxigênio. Os elétrons de maior energia estão no subnível 2p4. Tá bom? Como é que fica então, professor, a eletrosfera do átomo de oxigênio? Bom, fica assim, ó, ele tem duas camadas, não tem? A camada K e a camada L. Aqui, ó, a camada K e a camada L. Na camada K tem quantos elétrons? 2. Então tem 2 elétrons aqui na camada K. E na camada L tem quantos elétrons? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Perfeito? Essa é a distribuição para o oxigênio. Vou fazer mais uma? Vamos fazer agora para o átomo de fósforo. O átomo de fósforo, ele tem 15 elétrons. Então, 15, começamos sempre por onde? 1s2. Então vamos lá. 1s2. Depois do 1s2 é quem? 2s2. 2s2. Até agora só foram 4 elétrons, né? 2 com 2 dá 4. Eu quero 15, então falta 11 ainda. Continua. Depois da setinha amarela, que é o 2s2, eu vou para onde? Eu vou para essa laranjada aqui, ó, que é o 2p6. 2p6. Aí eu continuo. Depois do 2p6, quem que é? 3s2. 3s2. Até que deu quanto, gente? Ó, 2 com 2 vai dar 4. Com 2 vai dar... Com 6 vai dar 10. Com 2 vai dar 12. Eu quero 15, então faltam 3. Quem que é depois do 3s2? Olha aqui, ó. Terminou a setinha laranjada, 3s2. Aí eu venho aqui para essa marrom, que é o 3p6. Só que eu não posso colocar 6, porque senão vai passar de 15, vai para 18. Eu quero só 15. Então, como aqui tem 12, então eu coloco 3p3. Tranquilo? Então aqui o primeiro nível é a camada K. Então aqui eu tenho 2 elétrons.
O segundo é a camada L. Tem quantos elétrons aqui nessa camada L? Ó? Tem 6 aqui e 2 aqui, que vai dar 8. E aqui na M, a terceira camada, tem quantos? Olha só, tem 2 aqui e 3 aqui, que vai nos dar 5 elétrons nessa camada. Tá bom? Bom, se eu for colocar esses subníveis aqui em ordem crescente de energia, se você observar, eu já fiz isso aqui, ó. Já está aqui a ordem crescente de energia. Por quê? Porque eu segui o diagrama de distribuição eletrônica. Então, o menos energético é quem? É o 1s2, depois 2s2, depois 2p6, depois 3s2 e termino com o 3p3. Essa é a ordem crescente de energia. Então, o S2 é menos energético do que o 2S2, o 2 é menos energético do que os 2P6 e assim por diante. Tá? Ou seja, essa é a ordem crescente de energia. Tá? E esse aqui é o subnível mais energético. Essa é a ordem crescente para o fósforo. Se um exercício perguntar qual que é o subnível mais energético para o fósforo, tá aqui. É o 3P3. Beleza? E como que fica a eletrosfera do fósforo? Bom, fazendo a distribuição, sendo feita a distribuição de forma correta, então você vai colocar na camada K 2 elétrons, aqui ó, 2 elétrons na camada K. Na camada L, 8 elétrons, então 8, 1, 2, 8 elétrons na camada L. E na camada M, 1, 5. Então o fósforo ele tem só 3 camadas. Camada K, camada L com 8 elétrons e a camada M com 5 elétrons. Ele não tem essa quinta camada aqui não, tá? Aqui veio sobrando aqui. Perfeito? Bora fazer então mais um exemplo.